Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então esse texto ele fala sobre o modo de funcionamento da igreja primitiva, né? E tem sido usado com bastante frequência, mas algumas coisas muitas vezes passam desapercebidas, né? Diz: os que criam mantinham-se unidos. A união é a base da igreja. E diz também: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Às vezes a gente acha que não é importante estar nesse momento aqui em comunhão, né? Adorando o Senhor juntos, louvando ao Senhor, a oração coletiva. Isso tem uma importância fundamental para a igreja, né? E muitas vezes a gente se apega a vãs filosofias que são de homens e não de Cristo, né? E acaba vivendo a vida como se esse momento aqui não fosse importante. Isso é importante, né? Então, se a gente abrir em Hebreus 10, 25, diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia está em letra maiúscula, mas está perto do fim. Ainda mais quando a gente percebe, né? Esse mundo está tão difícil, todos os sinais apontam para a volta de Jesus, né? É aí que a gente tem que se reunir mais, que a gente deve encorajar os nossos irmãos a estarem juntos, né? No 35 diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós, porém, somos dos que creem e são salvos. Nós não retrocedemos, né? Então, essa era a palavra que eu tinha para vocês no início desse culto. É importante estarmos reunidos. Nós estivemos aqui ontem, né? A grande maioria pôde estar. Estamos aqui hoje de novo. Como é bom estarmos, né, reunidos no nome do Senhor. Vamos orar então? Amém. Senhor Deus, cremos em Ti, Pai. E cremos, Senhor, que a Tua vontade, Senhor, que estejamos juntos, Senhor, unidos, Senhor, em um só propósito, Pai. Ó Senhor, Te adoramos, Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, esse culto, ó Deus, porque ele é para o Senhor, Pai. Viemos aqui para Te adorar, para Te honrar, para ouvir de Ti, Senhor. Ó Senhor, viemos aqui para sentir a Tua presença no meio do Teu povo, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor quebre todas as barreiras, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que tenta impedir, Senhor, que o Teu Espírito caminhe livremente entre nós, Senhor. Ó Pai, que possamos adorar a Ti em espírito e em verdade, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Vem, Senhor. Nós almejamos a Tua presença neste lugar, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Se presente no nosso meio. Abençoa os nossos irmãos que estão vindo para cá, Senhor. Guarda-os, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que queira impedir, Senhor, que eles venham estar no meio do Teu povo, Senhor. Abençoa-os, Senhor. Abençoa o Teu povo aqui reunido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor na sua vontade, nós nos reunimos no nome dele, convém que a vontade dele seja feita. Amém? Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, assim na terra como é no céu. A minha vida, a tua vontade, minha vida, a tua vontade. Tua igreja como é no céu, tua igreja como é no céu. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, assim na terra. Minha vida, tua vontade, minha vida, tua vontade. Tua igreja como é no céu, tua igreja como é no céu. Tua igreja como é no céu, tua igreja como é no céu. Jesus Cristo, meu Senhor. Ele assim mesmo se entregou. Por isso a pobreza seja feita a sua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, assim na terra como é no céu. Minha vida, tua vontade, minha vida, tua vontade. Tua igreja como é no céu, tua igreja como é no céu. Tua igreja como é no céu, tua igreja como é no céu. Ele assim mesmo entregou. Por isso a pobreza por isso também Deus não deu um nome que está sobre todo nome, porque o nome de Jesus todo joelho cai no céu, na terra, na terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor.
que nesse momento estão adorando o Senhor. Já parou para pensar nisso? E se você parar para pensar, em todo momento, a gente pega segunda-feira, um dia que a gente está trabalhando, que a gente está dedicado a tantas coisas, tem gente adorando ao Senhor. Amém? E a criação toda, né? Nós fazemos como feitura sua, como criação sua, nos unimos a toda a criação para adorar. Aleluia. Fusão. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és soberano. Talvez essa ordens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande revela-me amar-me a ti. Tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és soberano. Cabeça da peça, glória vens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande revela minha
Amém. Essa é uma oportunidade, como eu tenho dito nas oportunidades anteriores, no momento da oferta nós passamos a separar um momento para isso no nosso culto de uma forma estratégica. Primeiro, isso não visa arrecadar mais, tá? A finalidade não é arrecadar mais. Se bem que é bom arrecadar mais, né? Mas não é arrecadar mais. É dar oportunidade para os irmãos que adorem o Senhor, que louvem o Senhor com seus recursos. Olha que interessante, quando o templo foi construído, primeiro o tabernáculo no deserto, depois o templo, aquilo tudo foi erguido com recursos do povo que estava lá. É muito interessante pensar que no meio do deserto, o Isaac já falou disso uma vez aqui, é muito interessante que no meio do deserto eles tivessem alguns itens lá muito raros, muito difíceis de conseguir no deserto, né? Diz a Escritura lá em Êxodo que eles receberam isso dos egípcios, né? Foram presentes, vai embora, né? Porque eles estavam morrendo de medo. Mas é uma oportunidade para adorar a Deus com aquilo que nós temos, né? Hoje a gente utiliza dinheiro aqui, né? A gente utiliza dinheiro, eles não usavam nota de dinheiro, não usavam esses recursos. Então eles abençoavam e adoravam a Deus com aquilo que eles tinham, né? O nosso tempo, o nosso dia a dia, ele é recompensado. Nós vendemos nosso tempo, né? Em troca de dinheiro. Então que nós tenhamos essa oportunidade de, assim como o povo no meio do deserto se entregou e ofertou para que o tabernáculo fosse construído, para que a vontade de Deus fosse cumprida, né? Essa é uma oportunidade para virmos aqui, irmãos, entregarmos de nós para que o nome do Senhor seja honrado. Amém? Podemos adorar com as nossas carteiras. Olha só, eu costumo dizer que não é com música que se adora, né? Que música é uma das formas. Tá aí uma outra forma interessante, adorar a Deus com as nossas carteiras. Amém? Então venhamos aqui à frente, vamos adorar a Deus dessa forma. Amém?
Amém. Vamos para os avisos então. Todas as quartas-feiras, reunião de oração, como a Isa falou, uma coisa importante, né? É importante que a gente venha aqui orar. Amém? Quem tem o hábito de oração em casa? Assim, devocional, né? Isso é importante termos no particular e é importante termos coletivamente também. Amém, irmãos? Eu sei que muita gente, assim como eu, tem dificuldade com o horário na quarta-feira, estar disponível para vir. Mas temos, talvez, muita gente que não tem essa dificuldade e que também não vem. Então, é importante estarmos aqui. E quem tem dificuldade também é importante ver, né? Serve para mim também. Dia 12/10 é um encerramento, né? Com as crianças, evento com as crianças. Lá no sítio do Giovanni. Isso, esse é aquele que vai ser com pais e filhos juntos. Muito legal. Depois, no dia 19, com os casais, às 20 horas. Ok? Esse com o Giovanni vai ser o dia inteiro. Perfeito. Muito bom. E com casais, como costuma ser, à noite, às 20 horas. Ok? Domingo que vem, o culto vai ser pela manhã, às 9 horas, como a gente costuma fazer o café primeiro, depois a reunião e encerra com a ceia, ok? É isso. Então vamos orar pelos nossos filhos, abençoar as crianças para elas crescerem. Amém? Então a gente queria deixar esse aviso para a igreja, para vocês continuarem orando por isso e também nos ajudando, né? Porque às vezes são coisas que, como o Roberto falou, a exigência da porta para fora, às vezes a gente não entende, né? Porque a gente faz um plano para acontecer lá fora, mas Deus sabe todas as coisas, né? Então houve uma exigência legal do bombeiro e por conta disso a gente teve que fazer algumas coisas aqui dentro. Mas Deus é soberano, né? Nossa vontade tem que submeter a Ele e a gente tem crido, né? Tem coisas diferentes aqui para a nossa comunidade. Então a gente queria deixar esse aviso para vocês é visível, né? Mas é bom colocar para vocês saberem o que está acontecendo. Glória.
não passou bem, ninguém ligava perto. Significa que vamos longe hoje. Andamos lá pelo Chile, fugindo do calor aqui, mas o tempo aqui está colaborando. Lá estava 2 graus. O sul do Chile, eles disseram que o frio foi bastante rigoroso esse ano. Assim como no Peru também, onde nós estávamos no mês passado, o frio foi bastante rigoroso e no sul do Chile ainda está frio, porque não era mais para estar com frio. Fomos lá visitar os irmãos e o exercício normal do cristão, né, de atendê-los nas necessidades deles, nas lutas deles. Eu quero compartilhar eu estava dando uma aula de antropologia e missões e achei interessante comentar aqui para parte da nossa tela, né, de conhecimento. Lá em Gênesis, depois do dilúvio, aconteceu no capítulo 11 a Torre de Babel. É bastante conhecido de todos, só quero mencionar que a torre, no versículo 9 do capítulo 11, diz: chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. Eu acho que quase todos nós, de vez em quando, ficamos pensando por que tantas etnias, por que tantas línguas, por que tantos costumes diferentes na Terra. O Brasil fala português, mas 230 mais ou menos outras línguas étnicas, línguas que são faladas por um grupo de 1000 pessoas. Teve um grupo chamado Guatós, uns indígenas do Pantanal, fronteira Brasil, Bolívia e Paraguai, bem ali quase no Pantanal, com Bolívia, dentro do Brasil, mas Bolívia e Paraguai. Os Guatós, chegou uma época que eles eram dois homens já de meia idade para frente, falando a língua deles. De onde veio tudo isso? É bom isso? Será que, como é que Deus planejou e desenhou a sociedade humana na Terra? Bom, a Torre de Babel, então, para ser rápido, é um momento em que eles falavam a mesma língua e uma mesma linguagem. E naquele momento eles aspiravam tecer, construir uma torre, aquela ideia meio folclórica assim, de que eles iam fazer uma torre que ia chegar no céu, mas nessa torre uma série de conhecimentos, uma série de dados que eles foram coletando e juntando para chegar ao céu, ou seja, para tecer um quadro, né? Chegar a uma conclusão, entre aspas, sobre os planos de Deus. Os teólogos mais arriscados dizem que eles estavam fazendo aquilo para saber quando que o Messias ia chegar, para interceptar, etc, etc. O que Deus fez lá? Deus veio lá, Deus está dizendo assim, Deus veio lá e fez a confusão. Nós oramos em casa, viu, Jean? E às vezes a Isabel e eu oramos para que Deus mande confusão.
Para aí. Sabe aonde? Lá no Supremo Tribunal Federal, lá no Congresso Nacional, lá na Assembleia, lá sabe? Para que Deus mande confusão nessa gente, para que eles não se entendam. Aí você fala, peraí, você está contra. Sabe? Por que a gente ora assim? Porque se eles se entenderem, eles formam um grupo invencível, inquebrável. Se estão ligados, se estão inclinados para o bem, amém? Mas se for para o mal, que é o que nos cerca, o que vocês acham? Então, Roberto, orar, Deus, manda confusão nessa gente para que eles fiquem confusos do mau intento que eles têm. Isso foi o que aconteceu na Torre de Babel. Deus foi lá e falou, confusão. Cada um passou a falar uma língua diferente. E uma linguagem diferente, ou seja, falamos português, mas não nos entendemos. Né? Pois bem, dali eles se espalharam pela terra. Bom, voltando à Torre de Babel, a gente imagina que eles estavam com intenção de contrariar o plano inicial de Deus. Deus falou, crescei, multiplicai, enchei a terra. Então a ideia era concentração. Deus falou, não, espalhar e não se entender. Então está aí, queridos. Por isso, num país como a Nigéria, tem 400 etnias, 400 línguas. E num paísinho como Guiné-Bissau que a gente vai, que não tem 2 milhões de habitantes, eu acho, eu não tenho aqui a conta certa, mas lá tem próximo de 20 línguas. Eu estava num culto, o Socinho estava lá num culto, e naquele culto tinha 7 etnias no mesmo culto. E todas essas etnias, todos eles se comunicam na língua deles, mas tinha uma língua comum lá que era o crioulo. Assim os homens se espalharam pela terra. Bom, agora eu volto para o Novo Testamento, não temos tempo de ficar lá no Antigo Testamento por muito tempo. Vamos ver o desdobramento disso. Foi necessário aquilo? Foi necessário. Deus fez, Deus sabe, Ele faz tudo conforme o seu desenho. Mas o alvo de Deus é buscar o homem, é atraí-lo para si, para o seu plano, para o seu propósito, para o seu projeto. Quando Jesus apareceu, nascido lá, ele era etnicamente da Judéia, que eram os pais da Judéia. Ele volta, não sei de onde, para nascer lá em Belém, cresce numa outra vizinhança na Galileia. Então ele era chamado de Galileu. Era uma outra etnia, tinha outros costumes. Era tudo perto, mas era um outro povo. Então ele já cresceu ali fora. Logo que nasceu, não sei se lembra onde ele foi? Para o Egito. Foi um refugiado, um estrangeiro, teve que cruzar a fronteira, teve que dizer por que foi, seus pais, qual o motivo, por quanto tempo vão ficar. Não era como hoje, que você não entra mesmo. Não era assim. E o Senhor Jesus, não quero ser conhecedor das Escrituras e lembra dos textos aí. Várias vezes falou por exemplo, a mulher Sírio-Feliz, ela não era judia, ela era dali do norte, ela era cananeia. Ele falou com gente romano, com pessoas de várias etnias.
chama os seus discípulos, forma um grupo basicamente de judeus ou israelitas e anda com eles e os ordena ir por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as gentes. Quando lá em Mateus fala todas as nações, fazer discípulo de todas as nações, no original é de todas as etnias ou etnia. Então Jesus veio para ajuntar o que Deus, por necessidade, espalhou naquele dia. Mas esse fato de ter espalhado é um fator necessário na sociedade humana. As pessoas se agrupam por famílias, por aldeias, por estados, por país. Ficamos impressionados, Isabel e eu, novamente, porque é a segunda vez que eu passo a festa pátria lá, acho que você também já tinha estado. A Semana da Pátria lá no Chile, pra você ter uma ideia, é uma semana de feriado. São 2 dias, na verdade, 2 dias no meio da semana lá, mas envolve 2 dias antes e depois, dia depois também, vai todo mundo para uma semana. Todos põem bandeira na frente da casa, até o cemitério, a Isabel fotografou. Nós fomos no culto domingo, na igreja lá, o pessoal está congregando, e da janela você vê o cemitério, bonito cemitério aqui do lado, bandeirinha menorzinha do país, e os túmulos também, porque o morto também é patriota. Ou seja, pode ser que a gente olha e fala, mas meu Deus, aqui no Brasil dificilmente você vê uma bandeira, né? Pelo menos você vê na empresa, mas nas casas, né? Como a gente vê nos Estados Unidos e lá no Chile. Isso é muito bom. Mas, volta aqui no nosso tema. Quando Jesus se despediu dos discípulos e falou para eles ficarem em Jerusalém por 10 dias, e falou que eles seriam testemunhas a partir do ponto de partida que era Jerusalém. Se lembram? Jerusalém, Judéia, Samaria, até pensando nas etnias, pensando nas gentes, nas nações. No capítulo 2, quando eles foram cheios do Espírito Santo, no versículo 5, o texto conhecidíssimo de todos, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus, debaixo do céu, quando, pois, se fez ouvir aquela voz. Afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vemos aqui Deus contornando a situação que Ele mesmo criou por necessidade lá no capítulo 11 de Gênesis, com a Torre de Babel. Lá Ele espalha os homens porque não se entendiam. Agora Ele cria uma situação onde estavam ali em Jerusalém pessoas do mundo conhecido da época, norte da África, Europa, a parte ali da Ásia Menor, estavam lá, cada um deles falava uma língua diferente, vieram para a festa do Pentecoste, Deus derrama o Espírito Santo sobre os crentes e eles falam a língua daquelas pessoas. E eles estavam agora entendendo. Amém? Eles estavam entendendo e Deus se ocupou e se preocupou de fazer com que cada um pudesse ouvir na sua própria língua, que está no versículo 6. Na sua própria língua.
ali no versículo. Ah, você está gostando, hein, Roberto? O negócio aqui vai longe. Então, no versículo 9, eles falaram: nós somos partos, médios, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Pontos, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das mediações de Cirene, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Me lembro do testemunho do Antônio Namoni, lá de Bissau, que eu já contei a história dele aqui, que ele praticamente roubou o Novo Testamento, ou seja, ele convenceu o filho do missionário. O filho do missionário mostrou para ele o Novo Testamento na língua dele, que é na língua crioulo. No crioulo. Então ele leu ali e falou: Deus está falando comigo na minha língua. E falou para o menino: vende para mim. Aí: não posso, é do meu pai. Mas ele convenceu o menino a roubar, vamos dizer, o Novo Testamento. E ele ficou tão feliz que começou a ler e falou: mas está na minha língua. E ele creu em Jesus, teve que voltar lá no pastor e confessar o pecado. Confessar o pecado dele lá. Muito bem. Então Deus cuidou disso. Eles ouviram as suas próprias línguas, foram embora para as suas regiões, porque eles eram visitantes aqui. Aqueles que ouviram eram visitantes. Mas a igreja se estabeleceu lá em Jerusalém. Estabeleceu, caminhou. Vocês se lembram dos textos, né? No capítulo 2 mesmo, 42, diz que perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. No capítulo 4, no versículo 32, diz: da multidão dos que creram era o coração e a alma. Dá para entender que eles falavam a mesma linguagem, nesse caso, ainda que falassem línguas diferentes. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das suas coisas que possuía. Esse é um texto aqui fantástico da característica marcante da igreja quando nasceu ali em Jerusalém. A característica é que eles gostaram de ficar lá. Eu não vou falar mal deles aqui, né, comparados com os da Torre de Babel. Vamos pensar no pessoal da Torre de Babel? O que levou-os à torre? Vamos fazer alguma coisa para que a gente não seja espalhado, para que a gente possa estabelecer aqui. Agora Deus espalhou, o Espírito Santo veio, ajuntou. De repente, lá em Jerusalém aconteceu, não estou falando que eles falaram isso, mas parece, eles gostaram tanto que para sair de Jerusalém teve que haver uma perseguição, conforme vocês já conhecem, a partir da morte de Estevão. Começou aí os apóstolos começaram a ser perseguidos, um foi morto, outro foi preso, o outro foi marcado para morrer. No capítulo 8, que é a segunda fase da igreja, ali, naquele dia, foi no dia da morte do Estevão mesmo, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, não sei se na sua Bíblia diz assim, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Interessante esse aspecto aí, que os apóstolos foram poupados.
todos foram dispersos para a Judéia e Samaria. Bom, coincidentemente, Jesus tinha falado: vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, e dali já não tem mais fronteira, ali até os confins da terra que vocês vão. E o resultado dessa saída, que foi um tipo de missões por migração, no versículo 4, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eles não perderam tempo. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. No versículo 8 diz que houve grande alegria naquela cidade. Então, para avançar mais com a minha onde eu gostaria de chegar, eles foram avançando e foram alcançando judeus. Eles faziam, como eles eram judeus, eles eram sua absoluta quase, eles eram judeus, israelitas. Eles então procuravam os judeus, as sinagogas, os lugares de encontro, e levavam a visão do reino de Deus, um novo caminho, o Messias, Jesus Cristo é o Senhor, e Ele ressuscitou dentre os mortos, e anunciavam Jesus. Esse anúncio, naturalmente, que foi alcançando hora ou outra não judeus. Foi um romano aqui, o Cornélio, que era um centurião romano, ele surge ali na frente, né, no capítulo 10. O Pedro, vocês se lembram, a reação do Pedro, Deus manda um anjo, fala para Cornélio: olha, você precisa conhecer Jesus, você é um homem piedoso, um homem bom, você tem um coração maravilhoso, você precisa conhecer Jesus. Então, manda alguém buscar um tal de Pedro. Ele está lá na casa do Simão Curtidor, lá em Jope. Manda lá. Agora, o Senhor Jesus, conhecendo bem o Pedro, o que ele pensou? Jesus falou: Pedro, judeu como ele é nacionalista. Aí entra vem à tona aqui um assunto que nós chamamos de cultura evangélica. Claro que naquela época não era como hoje, mas já surgia essa cultura evangélica. Cultura evangélica, essa coisa assim: não é crente, não vou lá. Meu filho não vai lá na festa de aniversário da coleguinha porque eles não são crentes. Sabe, essa cultura, sabe, esse zelo, esse cuidado, né, essa coisa assim tão forte, que o Pedro, ele não iria. E Deus falou que o Pedro olha, não vai ser fácil. Deus deu uma visão para o Pedro, ele ficou no terraço lá, deu uma visão, né, só cheio de animais, não pode comer que é puro. Mas como que é puro? Se a gente não comeu isso, aí tá. Não, mas você não pode considerar impuro, que Deus purificou. Foi uma luta. Os homens chegam lá na casa, tocam lá. Tem um Pedro, que tem Pedro. Pedro, sou eu. Então mandar buscar você. Tá, vamos lá. Vai, Pedro. Quando chega na casa do Cornélio, só não vou ler para não passar o tempo aqui nosso, mas quando chega na casa do Cornélio, ele tem a capacidade de dizer: vocês sabem que não me convém, eu, judeu, me misturar com as gentes. Aí eles falam: ele falou: por que vocês me chamaram aqui? Falem logo, tipo assim,
Tipo assim, ó, faz o seguinte, falem logo o que é, queridos. Deus teve que fazer uma obra, porque daí ele falou de Jesus. Eles creram, eles foram cheios do Espírito Santo e Pedro, da cultura evangélica dele, e a cultura judia dele, o judaísmo dele. Ele estava numa crise tão grande que ele chegou até a dizer para ele mesmo: é verdade, por que eu não posso batizar na água aquilo que Deus já batizou no Espírito? Pra você ter uma ideia, essa coisa da diferença, né? E no capítulo 8 sucedeu um ponto aqui bastante interessante, no versículo 26, que o Filipe, ele foi um anjo do Senhor, versículo 26, falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e esse caminho está deserto, vai lá. E ele obedeceu e foi. Lá estava passando um etíope. Aqui, o etíope, ele tinha vindo para a festa. Ele era um dos que provavelmente tenha ouvido as pessoas falarem línguas na sua própria língua. O etíope era um oficial lá de uma rainha, da rainha de Candace, lá da Etiópia. Então ele era uma pessoa esclarecida, estava lendo o livro de Isaías, mas ele não estava entendendo. Agora, Deus, quebrando essa coisa da parede nacionalista, dessa cultura, porque a sociedade humana ela se forma em culturas, e um dos pontos mais salientes da cultura é a língua, que é a alma da cultura. O Filipe se aproxima, vocês já conhecem, e conversa com o homem, ouve ele lendo, pergunta se está entendendo. Ele convida Filipe para subir, explica para ele. Ele creu. E foi ideia do próprio etíope, que tinha água, né, passando por algum lugar que tinha água, ali não é uma região que tem muita água assim, mas tinha água, não sabemos quanto. Se o presbiteriano vai falar que era só uma pocinha, deu para batizar. O pentecostal lá, o batista vai falar que não, que era uma poça d'água do mínimo para encher, para mergulhar o carro. Tá bem? Então vamos entrar nisso aí. Tiago batizou. Sabe uma coisa curiosa para mim, que sou envolvido com missões, como vocês? Eu não posso dizer, eu tenho um nome, né? O etíope, vamos lá. O etíope creu em Jesus, ficou super feliz, grande sinal do novo nascimento, ficou alegre, feliz. O Deus, né, o Senhor Deus, não falou para Filipe acompanhar ele. Se fosse eu que estava ali, se fosse eu o líder do Filipe, eu ia falar: Filipe, vai com ele, acompanha, não solta mais, discipula ele. E o Filipe ia para lá, sabe lá o que ia acontecer. Confidenciando para vocês, eu acredito que se o Filipe tivesse ido, poderia ter estragado a igreja da Etiópia. Você fala: como? Por que estragado? Porque ele levaria a cultura dele. Missionários, queridos, vão para o campo. Eu me lembro de, estando fora do Brasil, comparar o fio dental da Johnson do Brasil e lá da Espanha e achar que o do Brasil era melhor. Cara, foi a Johnson que fez. A pessoa acha que o leite condensado é diferente, que a Coca-Cola é melhor. Tá, oi, meu irmão.
isso aí cortamos o queijinho Filadélfia, é o clima. O queijinho Filadélfia, aquele queijinho, estava, poxa, mas está mais duro do que o daqui do Brasil. Bom, queridos, só que dentro da visão antropológica de missões, Deus amou o mundo de tal maneira, todas as nações, de todas as línguas e hábitos, costumes e jeito de ser. Deus mandou Filipe lá, Deus alcançou aquele homem. Aí, dentro da visão missionária, nós vemos aqui um fator muito importante. O etíope estava fora da sua bolha cultural. Você vai lá no Nordeste, fala de Jesus para a pessoa lá, você vê uma resistência enorme. Aí você fala, você é um espírito que está operando lá. Ah, tem também. Mas é a bolha, a proteção cultural. Você tira aquela pessoa de lá e traz para cá. Quantos nordestinos vieram para São Paulo e se converteram em São Paulo? E lá, os seus parentes não. O Celso foi para Mucugê, lá na Chapada Diamantina, na Bahia, porque ele conheceu um moço em São Paulo que veio para São Paulo e se converteu. Então o moço falou, por que você não vai pregar lá em Mucugê, que lá não tem igreja? Uma cidade histórica no interior da Bahia, o estado mais evangelizado do Nordeste, uma cidade histórica, não tinha uma igreja evangélica, uma dureza enorme. Mas quem saiu e veio para São Paulo foi alcançado. O eunuco, o etíope aqui, ele estava fora por um momento, Wagner, ele estava fora daquele círculo de proteção cultural, da minha teologia, da minha ideologia, do meu conceito, da minha língua, da minha cultura. Ele ficou exposto e foi alcançado. Fantástico. O Filipe foi um missionário ali. No entanto, Deus não permitiu Filipe ir com ele, para Filipe não interferir na cultura dele lá. Interessante. Nasceu a Etiópia, os países africanos que tem a maior marca do cristianismo daquele tempo. Mas vamos lá para a gente ir avançando. Na terceira fase, aqui da igreja, no versículo 31 do capítulo 9, diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em nome. Já não era mais a igreja de Jerusalém, a coisa já tinha vazado, já tinha escapado, já tinha saído. E você vai rapidamente lá no capítulo 13 e nós encontramos a igreja que se havia se estabelecido em Antioquia. Quando eu falei igreja, todo mundo sabe que eles não construíram nenhum prédio, nenhum, botaram nenhuma placa, nem nada, mas a igreja estava lá. Conforme lemos aqui, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e aqui tem o nome deles: Barnabé, Simeão, que tinha o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era parente de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Onde estava essa igreja? Na Ásia já não estava na Ásia Menor, ela já estava lá entre Europa e Ásia. A igreja tinha saído, avançado fora dos círculos do judaísmo, da cultura ali da Palestina, e agora já estava lá. E essa igreja lá, se observa que era um ambiente intercultural. O Saulo, por exemplo,
ele era nascido em Tarso. Pois ele cresceu em Jerusalém, foi doutrinado lá pelo Gamaliel. Ele tinha uma cultura romana, ele tinha educação hebraica, né? E na lei, e conhecedor, um cara meio cosmopolita, assim, acostumado com vários lugares, com uma cabeça com várias culturas que ali eram conhecidas dele. O Barnabé era de Chipre. Chipre fica ali frente à Grécia, já está fora do território ali, já vem de uma outra cultura. O Lúcio era de Cirene, era africano ali do norte da África, bem perto ali no Mediterrâneo, mas no norte da África. O Manaém era parente do Herodes, o tetrarca lá da Galileia. Então ele tinha meio que uma mistura nobre, um cara que tinha uma cultura dos palácios. E o Saulo, aqui eu já falei, o Simeão, ele é chamado de negro, Níger, negro, até o nome do país africano. Provavelmente esse Níger, né, o Lúcio, fosse africano mesmo. E então, africano negro, porque era africano, ali tinha os mouros, e é uma mistura de gente ali. A igreja se estabelece e se fortalece em Antioquia, e dali o Espírito Santo, versículo 2, diz: servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então ali o Senhor convoca e forma um grupo para ir até os confins da terra. Sai de um ambiente que já tinha quebrado aquela hegemonia judaica, e eles estavam, era um ambiente intercultural, provavelmente vários conhecedores de outras línguas ali daquela região, e ali eles saíram para fora do território, e curiosidade, o Saulo, o Paulo, apóstolo, ele saiu e voltou. Ele fez 3 viagens missionárias durante aqueles, acho que 25 anos. Ele não se mudou para lá. Esse é um ponto interessante. Aqui, vocês conheceram o pastor Gustavo, esteve aqui. Ele veio da Holanda para o Brasil, se estabeleceu numa cidade lá na fronteira Brasil-Bolívia e ficou a vida dele lá. Ele saiu para vários lugares só para pregar o Evangelho, mas ele viveu ali e se concentrou ali. Então eu não estou aqui contra isso, mas a primeira equipe missionária aqui no livro de Atos, eles não se mudaram para os lugares, tá? Outros fizeram esse tipo de missões por migração, mudaram de cidade, de país, por perseguição, por uma razão ou outra, e fizeram missões lá. Ou seja, quando eles foram, vocês estão sabendo que eles eram cristãos, e de uma forma ou de outra eles foram testemunhas, né? Que essa é a verdade. Uma coisa que eu tenho que confessar aqui, quando eu olho aqui para a igreja de Antioquia e vejo o Espírito Santo levantando um grupo ali, eu tenho que confessar que eu sou quase daquele grupo conversionista, que os teólogos chamam de conversionista. Era uma ala de teólogos que achava que todo mundo tinha que ser missionário, todo mundo tinha que sair todo mundo e todo mundo tinha que pregar o Evangelho. Então, tenha paciência comigo.
Eu, quando vejo aqui na igreja de Antioquia, eu falo que bom que havia uma igreja ali, uma cidade, com uma congregação sólida para servir de ponto de apoio, base de apoio moral, espiritual, financeiro, sei lá o quê, para os missionários que saíram, e nem todos saíram, e nem todos têm que sair. Amém? Ó, respira aliviado, tá bem? Porque você é um missionário onde você está, certo, dona Carminha? Você é um missionário onde você está. Você é um missionário aí. E você tem a responsabilidade que todo missionário tem de saber, Senhor, qual é a novidade hoje, qual é a tua vontade hoje, qual é a minha missão hoje, o que eu tenho que fazer. Esse é o cristão, né? Mas dentre esses missionários que estavam ali, o Senhor separou um grupo, e esse grupo cresceu muito, viu? Porque Paulo e Barnabé, depois vira Paulo e Ciro, Barnabé e Marcos, e depois você vai ler de vez em quando Paulo citando nomes nas cartas. Se você for atrás dos nomes, olha, eu me lembro de ouvir o Jamei falar um número, mas eu não me lembro desse número, mas era um grupo grande de gente. Tinha nome lá que você dava escolher para os seus filhos, até os seus netos, e muito nome lá. Núbia, grandes nomes. Eles fizeram missões, indo e voltando, indo de novo, apoiando, mas aí tem um aspecto forte em missões, que é transculturalidade. O que é isso? Eu estava na Bolívia, isso já muitos anos atrás, e o Lenir e eu, e nós fomos num culto, numa igreja, onde o pastor brasileiro estava encerrando a sua carreira lá e estava voltando para o Brasil, e estava dando posse, né, a um novo pastor lá na igreja, uma boa igreja lá em Santa Cruz. E eu fiquei assim meio impressionado que o pastor que estava tomando posse, que estava substituindo aquele que tinha ficado 12 anos, estava substituindo, era outro brasileiro. E vi uma cena, eu estou aqui, não estou falando mal dele, eu só estou aqui constatando essa questão da culturalidade, da transculturalidade. Marco deve se lembrar, né? Marco e Juscelino, você que foi, Juscelino e Marco, você não foi na Bolívia, né? Lembra, Marco? Vem cá, pessoal. Não, mas você que estava lá. Ó, você lembra que quando eles se cumprimentam e abraçam, eles... Ei, pode deixar com a mão no ar. Ó, olha aqui, ó, aqui assim. Aqui. Quando eles se cumprimentam, vocês sabem disso, né? Quando eles se cumprimentam só assim, oi, tá bem, fica só assim. Mas quando eles se cumprimentam e abraçam, eles dão a mão de novo. Lá no púlpito, aquele pastor que tinha passado 12 anos lá, que estava transferindo a liderança da igreja para um outro brasileiro, e lá era só bolivianos. Um dos pastores visitantes, um dos que estavam ali em cima do púlpito com ele, cumprimentou ele, né? E deu a mão, e ele não deu a mão. Não deu a mão mais. O brasileiro, o boliviano deu a mão na espera, porque estava com calor. E o brasileiro já não deu a mão mais, já continuou falando. Obrigado, Marcos. Eu não ia deixar você com a mão abanando. Então, só dando aqui um ponto. É importante isso? Olha, queridos, quem está em campo transcultural, eu disse para a Cíntia, né? Quem vive no campo transcultural, sabe que depois de muitos anos você tropeça em detalhes da cultura que não faz bem nenhum para o relacionamento do missionário com as pessoas. Aí, o que eu estou aqui constatando com isso? Constatando que aquele pastor não fez de má vontade, né, de não estender a mão, mas ele deu uma demonstração que ele não estava mergulhado na cultura, e que ele estava levando um outro que também
também não estava mergulhado na cultura para continuar a obra lá. Qual o resultado disso? Impedir que os autóctones, os da casa, pudessem desempenhar seu papel, seu ministério, a sua vocação, o seu trabalho, sendo ocupado muito tempo por estrangeiros. Vimos isso durar na Bolívia por muitos anos. Um dia o governo boliviano proibiu que pastores estrangeiros, sei que um grupo, uma igreja pentecostal sueca, foram obrigados a deixar a Bolívia. No primeiro momento todo mundo fala: ai meu Deus, olha, foi embora, ai que pena, como que a igreja vai ficar sem o pastor? Eu fui lá depois de um bom tempo e fui visitar um daqueles homens que fez escola com a gente, que era um obreiro lá, uma pessoa lá na igreja. Agora ele era um pastor, um indião, bonitão. Aí eu cheguei e ele falou: olha, naquele tempo que você vinha, nós estávamos sempre com as mãos estendidas para receber. Agora as coisas mudaram de tal maneira que nós estamos com as mãos estendidas para dar. Acabou aquele tempo. Nós agora temos identidade e personalidade. Isso demorou tanto, até o governo teve que intervir. Às vezes a gente não entende. Outra experiência, lá no Mato Grosso, no ano de 77, aliás, foi no ano de 76 que o governo brasileiro, em termos militares, decidiram que missionários estrangeiros não podiam trabalhar mais com os índios, não podiam mais viver nas aldeias e trabalhar com os índios, liderar o trabalho com os índios. Nessa época, muitas organizações missionárias eram estrangeiras. E o pastor Gustavo não morava entre os índios, então o trabalho dele era mais de apoio, de incentivo. Aí, o ano de 77 foi o ano que essas organizações tiveram para arrumar a mesa, arrumar sua gaveta, né? Então eles tiveram um ano para terminar o trabalho deles. Os terenas, que alguns de vocês conhecem alguns terenas, de vez em quando nós temos aqui, os terenas viveram debaixo da tutela de estrangeiros por 70 anos. A missão começou em 1906. Em 1976, eles foram proibidos de liderar aquele trabalho. Durante aqueles anos, eles não prepararam ninguém para substituí-los, nem para saber o que é que era para ser feito no dia a dia quando está liderando uma organização missionária. E olha que eles eram muitas igrejas. Os missionários saíram, os terena ficaram perdidos. Eu estou falando porque sou amigo deles, trabalhei com eles, ajudo eles, até agora estou vivendo uma relação com eles. Eles ficaram perdidos. Demorou uma geração para eles se situarem. Aqueles mais velhos, eles não souberam como fazer, e os filhos é que depois foram tomando pé quando os estrangeiros já não estavam mais lá. No momento em que quando eu estava lá em Vila Bela, envolvido com os Nambiquaras, apoiando lá o pastor Gustavo, em contato com novas tribos e vários outros missionários, naquele tempo a gente pensou: perseguição religiosa. Hoje, 40 anos depois, eu olho para trás e vejo, sabe o que? Deus, não sei se ele armou aqui, mas pelo menos Deus, que é o único ser no universo que consegue contornar uma situação, ou seja, quando a gente não sabe o que fazer, ele sabe. Deus tirou proveito daquela situação e hoje nós temos vários indígenas, terenas,
que são pessoas de experiência, não vou falar são líderes de renome, porque não é isso, o reino de Deus não tem isso, mas são pessoas que estão sendo usadas por Deus. Um deles foi lá para Rondônia e foi morar no meio de várias etnias que abandonaram o interior e foram morar na beira do rio para ter uma vida mais fácil. Ficou mais fácil de evangelizá-los. O Mário, que já andou comigo por aqui. Então, queridos, a gente na hora do sufoco não sabe o que fazer, mas Deus sabe. Então, para concluir aqui a minha aula de antropologia de missões, a equipe de Paulo e Barnabé plantaram igrejas pela Ásia, pelo norte da África, que repercutiu na Europa, foi para Roma, lá tinha muitos que se converteram, todo aquele trabalho. E eu acredito que Deus os guardou de plantar suas culturas evangélicas, ou seja lá como for, por onde foram, para não adulterar o evangelho. Por quê? Quando fala da cultura, a cultura não precisa mudar. O que precisa mudar é a vida, é a sua prática da sua relação com Deus, sua prática da sua vida cívica, moral, de família. E aí eles fizeram isso de forma que o evangelho foi para todos os lados lá naquela região, praticamente todo o mundo conhecido da época. E isso continua até hoje. Amém? Então, nós estamos diante do desafio todo o tempo. O desafio que é de pregar o Evangelho. E eu estava lembrando que homens e mulheres, jovenzinhos, se dedicaram às culturas, às línguas. Tempo atrás nós conhecemos, estava num encontro da região aqui, não sei se era Serra Negra, o Celso deve lembrar, tinha um jovenzinho que tinha decidido dedicar a sua vida para a tradução da Bíblia, lembra? Sim. Um jovenzinho que a gente olhou para ele, cara, ele tem 18 anos, eu acho que ele já deveria ter uns 21 anos, não sei se o Celso se lembra. Sim. E tinha um outro que já tinha dado um testemunho sobre esse trabalho de tradução de escritura para a tribo, que era algo em torno de 20 a 25 anos para traduzir para um idioma, porque havia necessidade de, primeiro, escrever o idioma que era só falado, para depois fazer a tradução. Então, o que é isso? É a ação do Espírito Santo em busca das etnias, em busca das culturas, para alcançá-los, sem obrigá-los a mudar de cultura, sem obrigá-los a falar a nossa língua, diferentemente dos muçulmanos que quase que obrigam os seus adeptos a aprenderem a língua que eles consideram oficial da religião deles, que é o árabe, como os católicos fizeram no passado de ensinar o latim, porque a missa e o culto deles era só no latim, considerando o latim a língua da cultura romana. E graças a Deus que o Senhor levanta pessoas lá entre os Namiquara. Nós tivemos bastante contato lá com o Meno e Bárbara. Eles gastaram 30 anos para traduzir o Novo Testamento na língua Namiquara para um povo de 1000 pessoas. E essa é a ação de Deus em favor das etnias. Uma coisa que nos impressiona é quantos haitianos que chegaram ali ao sul do Chile e se convertido também, né? Tem chegado lá no sul do Chile, no Chile todo, né? Haitianos e venezuelanos,
e muitos têm conhecido Jesus. Eu conheço lá nos Estados Unidos pessoas que foram daqui para lá e conheceram Jesus lá. Essa é aquele outro aspecto que a gente só ventilou aqui, quando a pessoa sai do seu guarda-chuva cultural, ela fica exposta a influências e outras culturas, e aí ela fica ao alcance do Evangelho. Então é bom pregar o Evangelho para esses estrangeiros que andam por aqui. Tá bom? Sim, sim. Tem uma venezuelana Sim. que passa quase todos os dias lá na Europa e conversa muito, ela conhece Jesus e ela está com uma filha dela aqui no Brasil, ela conhece Jesus na França, foi embora para lá e essa semana e agora ela está sozinha. Então eu vejo assim que ela se aproximou da gente ali porque a gente começou a dar atenção para ela. Querendo afeto, querendo relacionamento. Entender a tudo que ela fala, ela se esforça para me entender e eu também me esforço para entender. Mas é uma coisa muito gostosa de fazer, de estar junto ali, de poder dar uma palavra para ela. Tem sido muito bom. E ela me pediu oração. Orar, inclusive tem promessas na Bíblia para os estrangeiros, que nós temos que abençoar os estrangeiros. Abençoar os estrangeiros. Que bom. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque é dinâmica a tua obra. Nos envolveu ontem e nos mantém hoje e nos leva para amanhã, dentro da tua vontade, dentro do teu desenho, dentro do teu plano. Nós queremos orar pelos missionários que estão espalhados pelo mundo, em ambientes eticamente diferentes, culturalmente diferentes. Dá graça, Senhor, para que eles sejam testemunhas, sejam luz e deixem a semente e sejam guiados no teu tempo e na forma como o Senhor quer fazer a tua obra. E dá-nos graça a nós que estamos aqui para sermos apoio, para sermos proteção, cobertura, oração, companheirismo. Oramos por essa venezuelana que a Diva mencionou e pedimos que ela seja, Senhor, amparada espiritualmente, emocionalmente, ela se sinta acolhida pela Diva e pelos cristãos que estão à sua volta. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.